Hi student, I'm your teacher Nemer Geunon e hoje eu estou aqui para nossa aula do 6º ano, Our English Class, nossa aula de inglês. O tema da nossa aula de hoje é English is Important, né? Para a gente ver um pouquinho aí sobre a importância da língua inglesa e por que ela é tão usada hoje nos dias atuais e quais são os motivos da gente aprender o inglês, né? No 6º aninho a gente é muito questionado por que aprender o inglês, né? Se a gente tem às vezes até dificuldade do português. Então a gente vai ver hoje o tanto que é importante aprender essa língua e o motivo pela qual ela está presente aí no nosso dia a dia, ok, student? Nessa semana nós vamos ver as seguintes habilidades. 07 LI10, que é escolher em ambientes virtuais textos em língua inglesa de fontes confiáveis para estudos, pesquisas escolares. F07 LI01, interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades em sala de aula, de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. Essas habilidades estão contempladas aí no plano de curso do primeiro bimestre, por isso que a gente está trabalhando aqui na nossa aula de hoje, ok? Let's practice English, vamos praticar inglês. Script, que é o roteiro, né, da nossa semana, da nossa aula de hoje. O que a gente vai ver dentro da aula? A importância do aprendizado da língua nos dias atuais, né? Por isso que o tema é English is Important. Vamos ver também o inglês inserido no nosso cotidiano, palavras que a gente já trouxe do inglês, que a gente já usa no nosso dia a dia, né? E o vocabulário e gramática inserida aí dentro desse contexto que é o English is Important, a importância aí da língua inglesa. Do you speak English? Essa é uma perguntinha que a gente sempre faz, né? Você fala inglês? Então, por que é importante a gente falar inglês hoje em dia? Inglês a gente considera a língua universal. O que é a língua universal? É a língua do turismo, das viagens, dos negócios. É um tipo de língua que o mundo todo vai usar para se comunicar. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, trabalho naquela empresa e preciso fechar negócio com pessoas de outro país que não necessariamente falam em inglês, a língua inglesa vai ser a minha língua ali que eu vou utilizar para desenvolver essa conversa, né? Para desenvolver esse negócio. É a língua do turismo, a gente fala a linguagem do céu, né? Quando a gente faz um voo, geralmente o piloto, a aeromoça, toda aquela equipe ali vai conversar com a gente em inglês. Então, por isso está aqui a pergunta. Do you speak English? A língua inglesa é imprescindível nos dias atuais, pois a globalização faz com que se torne algo fundamental. Então, no mundo globalizado, o inglês hoje em dia é fundamental. O inglês é a língua internacional, a língua dos estudos, das viagens, dos negócios e a língua da comunicação com todo mundo. Então, se eu quero comunicar com pessoas de diversos países, eu posso usar o inglês como minha língua base aí para desenvolver diversos assuntos, ok? Nós já usamos palavras aí no nosso dia a dia, né, que a gente trouxe aí do inglês para o nosso vocabulário 6º ano. Por exemplo, drink. Let's repeat with me. Eu falo e vocês vão repetindo aí comigo em casa, ok? At home. Happy hour. Fast food. Milkshake. Shopping center. Outdoor. Look. Fashion. Então, se a gente pegar essas palavras, só de bater o olho aqui, eu já sei o que significa drink. Quero tomar um drink, a gente já sabe, usando palavras em inglês dentro do nosso vocabulário, o estrangeirismo, né? Fast food, que a gente tem aí diversos sanduíches, né? O McDonald's mesmo, já é uma empresa com um nome americano. Milkshake, shopping center, outdoor. Então, essas palavras eu já sei só de olhar e elas já estão incorporadas dentro do nosso português. Porém, tem sentidos diferentes na língua inglesa. Então, por exemplo, drink, que é beber, tomar, ou happy hour. Vamos pegar palavrinha por palavrinha aqui para a gente fazer a tradução. Então, se eu tenho um happy hour, né, que é no fim de tarde encontrar com os amigos, tomar um sorvete, um refrigerante. Então, eu tenho ali uma hora feliz, happy hour. E é bom também olhar que a palavrinha hora aqui é um substantivo. E o happy é um adjetivo. Por que está vindo antes? Porque no inglês a gente usa o adjetivo antes do substantivo. Tudo que caracteriza vem antes. No português, hora feliz. Aqui, como se fosse uma feliz hora, porém a gente traduz na nossa língua happy hour, né? Hora feliz
é um termo que a gente já utiliza e nem precisa da tradução, ok? Fast food. Fast, rápido, food, comida. Então, alimentos que saem rápido. Por isso que nós temos aí, né, nos shoppings, por exemplo, algumas marcas que rapidinho o sanduíche sai, a gente aguarda ali as fritas, o sanduíche, milkshake, milk, leite, e shake, to shake, do verbo bater. Então, leite batido. Então, como a gente fala... Como o inglês está dentro da nossa língua? A gente não vai chegar lá e vai pedir um sorvete batido, a gente já fala milkshake. Então, todo mundo fala essa palavra, então é um inglês universal. Shopping center, shopping vem do verbo to shop, que é comprar, e center é o centro, né? Então, o centro de compras. A gente não fala eu vou ao centro de compras, a gente fala eu vou ao shopping center. Então, agora, na verdade, no inglês, quando a gente vai falar esse centro de compras, a gente usa a palavrinha mall, ok? Então, mall seria o nosso shopping center aqui do Brasil, que é só para mostrar que a gente já usa termos, né, da língua inglesa no nosso português. Outdoor, né, que é da porta para fora, ou seja, toda vez que tem um outdoor, é alguma propaganda que está ali na rua mostrando, né, alguma marca de alguma coisa, então são os outdoor. Fashion, que significa moda, e look, que é o verbo ver, olhar, e acaba sendo também ligado à moda, né, qual que é o look, a sua vestimenta de hoje. Então são palavrinhas aí que a gente já usa no nosso português, ok? Por que o inglês se tornou importante? Então, qual que é a importância? Por que o inglês foi tão falado e é tão falado mundialmente hoje em dia? Mesmo fora dos países como os Estados Unidos e Reino Unido, muitas pessoas podem falar e entender o inglês. 1 bilhão de pessoas em todo o mundo falam o inglês. Além disso, 67 países têm o inglês como língua oficial e 27 têm como idioma oficial secundário. Por quê? Tudo tem a ver com a história. E a chave é o Império Britânico, que se expandiu e governou muitos países diferentes. Em muitos casos, os britânicos forçaram as pessoas a governar e falar inglês. Em alguns desses países ainda falam o idioma mesmo que não seja sua língua principal. Por exemplo, porque as pessoas na Irlanda falam inglês, mas mal falam a língua original da terra, o gaélico. Porque a Grã-Bretanha governou a Irlanda por centenas de anos. O inglês pode ter um passado complicado, mas tem um futuro brilhante. Como muitas pessoas sabem falar o idioma, isso ajuda a nos conectar com o mundo de hoje. Então, por exemplo, na Índia, né, a gente tem o hindi, que é a língua oficial, e a secundária, a gente tem o inglês. Então, tem diversos países aí que não tem ele como idioma oficial, mas como secundário. Então, na Índia, por exemplo, a classe mais baixa, ela costuma não falar inglês. Então, a gente precisa saber algumas expressões quando viaja para lá do próprio hindi, né? Por exemplo, namastê, que é muito usado lá e não é inglês. Porém, o idioma secundário, né, é o inglês. Existem muitos países aí que, quando não tem a língua como oficial, tem a língua como o idioma secundário. Então, é muito interessante para a gente poder se comunicar com o mundo todo quando a gente aprende uma segunda língua, um segundo idioma. E o importante, às vezes, do inglês é que ele é a língua universal. É ele que vai abrir portas aí no mercado de trabalho, nos diversos assuntos. Enfim, tudo isso por essa história, né, que foi governado impondo o inglês como uma língua e ela acabou sendo uma língua oficial ou secundária de diversos países, ok? Para refletir, então vamos refletir aí. Do you speak English? Você fala inglês? Então, vou fazer todas as perguntas e a gente vai repetindo aí. Então, vamos refletir um pouquinho. Você fala inglês? Você gostaria de falar o inglês? Gostaria de aprender um pouco dessa língua? Qual o seu objetivo no momento de aprender uma outra língua? Ok? Do you want to learn English? Você quer aprender o inglês? Porque hoje em dia, para a gente aprender qualquer coisa na vida, a gente precisa de querer, vem da gente, né? Então, o professor, ele é um norteador, um mediador ali do ensino, porém, o aluno precisa querer aprender a língua, querer ter vontade de aprender para buscar. Uma língua é algo muito amplo e nem sempre o professor também sabe todas as palavras, todas as expressões, todos os assuntos que às vezes o aluno quer aprender. Então isso tem que vir
de vocês, ok? Tem que vir do aluno essa vontade de querer. Ai, professor, eu quero aprender um assunto sobre games. Então, o professor vai estar ali te mediando sobre esse assunto. Mas você pode em casa buscar termos, expressões, levar para dentro de sala e juntos ali construir um vocabulário, ok? Do you know to write something into English? Você sabe escrever coisas em inglês? Né? Porque escrita, o write, é uma das habilidades. Então, sabe escrever alguma coisa, alguma palavra em inglês? Além dessas que a gente viu aqui na nossa aula, né? Por que trabalhar todas as habilidades? Para que eu consiga a fluência na minha língua. Então, o write, né? To write é o verbo escrever, é uma das habilidades que a gente precisa ter na língua inglesa. Como, por exemplo, poderia estar lá, do you know to read something into English? Você sabe ler alguma coisa em inglês? Pegar um texto, dar uma lida, entender alguns termos. Tudo dentro daquele vocabulário que a gente começa a trabalhar. Nada com muita rapidez, tudo com calma, né? Então, por exemplo, a gente está lá no 6º ano, a gente está vendo um vocabulário específico, o professor passa um texto sobre aquele vocabulário e o que eu sei daquilo ali? Quais as palavrinhas eu posso tirar? O que eu posso guardar e levar para a vida, levar para a minha conversação, trabalhando essas habilidades que é o write, o read, o listen e o speak, né? Que é a fala, a audição, a escrita e a leitura. Então, isso é muito importante na hora da gente fazer também algum teste, né, de proficiência para saber se eu sei mesmo aquela língua ou não, ok? Do you like international song or music? Você gosta de músicas ou sons, né, na língua inglesa? Porque isso também é uma chave para a gente estar trabalhando o inglês aí dentro desse universo da música, né? Então, às vezes eu pego ali uma música em inglês, eu vou trabalhar a letra, vou trabalhar o vocabulário, eu vou trabalhar a tradução. Então, numa única música, eu tenho diversas possibilidades de trabalhar aí a língua inglesa como um todo, né? 5 reasons why, 5 razões pelas quais a gente precisa aprender o inglês, né? Então vamos lá. A primeira, number 1, o inglês abre novas oportunidades de carreira. Number 2, testes de inglês são a porta de entrada para universidades. Number 3, é o melhor idioma da internet. Number 4, torna a sua vida mais divertida. E number 5, aprender inglês pode te deixar mais inteligente. Então, ali na number 1, abre novas oportunidades. Por quê? Porque é a língua dos negócios, das viagens, língua das compras, do turismo, né? Number 2, abre a entrada para a universidade, porque às vezes tem aluno que tem vontade de estudar fora. E hoje, até mesmo com o ensino EAD, as universidades estão abrindo novas oportunidades. E o inglês está ali como chave, né, da entrada dessas universidades, fazendo testes em língua inglesa, testes de proficiência, para que o aluno possa alcançar esse objetivo de estudar fora do Brasil. É o melhor idioma da internet porque o mundo digital hoje traz o inglês, né, como uma língua base. Então, tudo que a gente olha ali dentro do mundo digital, a gente tem o inglês envolvido nos games, na internet, né, no mundo digital como um todo. Torna a sua vida mais divertida porque é muito legal eu ter uma língua onde eu possa me comunicar com o mundo todo. Então eu abro ali um chat, vou bater um papo com um indiano, com um coreano, com um americano, um espanhol, tudo em inglês. Então aí torna a nossa vida um pouco mais divertida. E aprender o inglês deixa mais inteligente porque trabalha, né, uma parte do cérebro onde a gente vai estar ali desenvolvendo o pensamento para tradução, tem que pensar rápido, levar o inglês para fala, o que a gente vai falar, como se portar. Então, trabalha tudo isso dentro da língua, ok, student? Look this sentence. Aqui eu coloquei algumas sentenças para a gente praticar pronúncia e frases positivas que nos incentivam ao aprendizado da língua inglesa, já que estamos aí no 6º aninho e o 6º ano é onde tudo começa e é onde a gente precisa de um gás para aprender muito mais o inglês. Então vamos lá, eu falo e vocês repetem aí de casa. Let's repeat with me, please. Vamos repetir comigo, por favor. I speak English very well. Let's repeat. I speak English very well. I want to learn English every day more. I want to learn English every day more. The English is part of my life. The English is part of my life. Então tem lá,
I speak English very well. Uma frase bem positiva. Eu falo inglês muito bem. And you? E você? I want to learn English every day more. Eu quero falar inglês cada dia mais. Então a gente pode colocar isso como nossa meta, né? I want to learn English every day more. Eu quero falar inglês cada dia mais. Eu quero aprender o inglês cada dia mais, ok? The English is part of my life. O inglês é parte da minha vida. Então a gente tirar um tempinho aí todos os dias para praticar um pouquinho dessa língua, para melhorar a nossa pronúncia, para melhorar a nossa audição, a nossa escrita, a nossa leitura em inglês. Então, que fique como frase positiva para você, for you, my student, ok? No inglês, além de palavras que a gente já usa no nosso vocabulário, tem palavras muito parecidas que a gente chama de false friends, né? O que são os false friends? Chamamos de false friends as palavras que se parecem com o português, porém com sentido diferente. Então, tem as palavras que a gente trouxe, porém tem palavras parecidas com outro sentido. Por exemplo, actual, application, balcony, beef, cafeteria, chef, data, dose. Então, actual parece atual, mas é real. Application leva a entender que é aplicação, porém inscrição. Balcony parece balcão, mas é sacada. Beef parece bife mesmo, aí tem quase um sentido, mas é a carne bovina, porque o bife é steak, ok? Cafeteria, que é refeitório. Tem palavras que às vezes a gente já traz para o nosso vocabulário, então a gente pode fazer a pronúncia na língua portuguesa enquanto a gente está aqui no Brasil sem problemas. Chef, cozinheiro, parece um chefe, mas é boss, o chefe da empresa, ok? Data, que são dados, e 12, que parece o número 12, porém é cochilar. Então tem que ficar atento, né, a essas questões aí do false friend, para na hora da tradução a gente não fazer um entendimento errado de algum contexto ali que nos é passado. Então, agora uma atividadezinha aqui para a gente praticar. I don't speak English. Qual que é a tradução correta para isso aí? Eu falo inglês, eu não falo italiano, eu não falo inglês, ou eu falo português. Tradução, eu não falo inglês. A gente vai mudar essa realidade para I speak English e não I don't speak English, ok? Do you really need English in your life? Então, você realmente precisa do inglês na sua vida? Destacamos a palavrinha ali, ó. English e life. Seria um verbo que indica ação ou estado? Seria um pronome que substitui o nome? Seria um nome, noun, substantivo? Ou uma conjunção? Tá ali apenas para ligar. Então, temos dois nomes aí, English e life. Inglês e vida, para mostrar que o inglês faz parte da sua vida, ok? Aqui nós temos as áreas de trabalho, né, que trabalha aí com o inglês, que é o turismo, o comércio exterior, as mídias sociais, a tecnologia, a administração e o marketing, né? Então são áreas aí que a gente tem o inglês como uma língua muito presente, né? Então, se a pessoa, às vezes, ela quer trabalhar com turismo, ela quer trabalhar com comércio exterior, com mídias sociais, ela precisa aí de um domínio maior da língua para que essa profissão venha se desenvolver melhor, né? A parte do TI aí, a tecnologia, toda presente o inglês. Na parte administrativa, às vezes eu preciso de alguém na empresa que domina essa língua, né? E o marketing. Ok? Então, só para lembrar aí o que é o false friends, né? Que a gente acabou de ver lá, notícias falsas, falsos cognatos ou falsas informação. Acerta o aluno que marca aí falso cognato. São palavras aí do nosso dia a dia, né? Do nosso inglês, que às vezes parece com português, mas não é. E por isso eu coloquei aqui no finalzinho da aula, para que vocês fiquem atentos e não se percam nisso aí. Temos umas curiosidades aqui, ó. Skiing é a única palavra do idioma que possui duas letras is em sequência. Underground é a única palavra que começa com and e termina com and. Almost é a palavra mais longa que tem as letras em ordem alfabética, tá? E a menor frase da língua inglesa é go, ok? Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Thank you for watching. Obrigado por assistir. See you next class. Vejo você na próxima aula. Kisses and bye bye.